Então hoje eu gostaria de mostrar a metodologia que eu aplico aqui nas aulas de laboratório, que eu chamo de uma metodologia mais ágil, tá? E também colaborativa. E é uma metodologia um pouquinho diferente do que o pessoal segue nos ensinos de eletrônica tradicional, né? O tradicional normalmente você tem um roteiro para os alunos com quais materiais, quais instrumentos que o aluno tem que utilizar, tem todas aquelas medidas que o aluno tem que fazer, né, com procedimentos, pega o multímetro, coloque o multímetro em tal posição do circuito, faça isso, faça aquilo, tire o resistor. Então é toda bastante padronizada e bem, vamos dizer assim, feita de uma forma para que não tenha o mínimo de erro possível, né? Eu apliquei bastante esse tipo de metodologia, só que eu notava que vários alunos não conseguiam terminar, várias equipes, né, de laboratório não conseguiam terminar no tempo de laboratório. Os alunos, às vezes, se você não descrevesse a roteiro de forma muito bem detalhada, os alunos se perdiam, alguns alunos se perdiam. Muitos alunos, às vezes, iam consultar o roteiro na hora do laboratório. Então, e o roteiro às vezes é um longo, ele tem que ler, às vezes ele pula, então ele se perdia. Então eu achava que era meio uma forma meio atrapalhada assim de dar aula, na minha opinião. E eu quis tentar fazer outras maneiras aí de dar aula diferente de fazer esse roteiro e depois o aluno entregar um relatório extenso para o professor corrigir, né? Então como que eu faço aqui, né? Vou dar um exemplo de uma aula minha aqui de transistor, de polarização de transistor. Então primeiro eu passei aqui para eles, né, uma planilha compartilhada do Google que eles projetaram aí os circuitos. Eu vou mudar aqui a câmera para ficar mais... Então eu passo aqui essa planilha compartilhada no Google, tá? E ela tem um exemplo aqui de como que você tem que fazer o circuito simulado, né? Projetar e simular, né? Que é um circuito de polarização simples. Tem ali um exemplo meu, né? Como os alunos têm que colocar e fazer a simulação, os cálculos, né? Então eles fazem isso de antemão em casa, né? Então já trazem o circuito aqui simulado, né? E aí aqui na hora do laboratório, né, eu passo algumas informações para aqueles alunos que ainda não fizeram, né, por algum motivo, e também para complementar aí o estudo deles, né, para reforçar. Então tem aqui as fórmulas do circuito de polarização simples e do lado aqui do estágio autopolarizado, que é bem importante que eu comparo os dois aqui no laboratório, que eles têm performance, desempenho bastante diferentes, né? E aí como que eu faço aqui no laboratório, né? Então eu faço uma tabela bastante grande na lousa, né? Em que eu tenho aqui em azul aqui eu tenho da polarização simples e aqui do lado eu tenho do estágio autopolarizado, né? Quem conhece bem aí de transistor sabe que o estágio autopolarizado ele vai ter um desempenho, né, de questão de estabilidade na corrente coletor em relação ao beta muito maior que a polarização simples, né? E aí eu peço para eles fazerem várias medidas, né? A medida do IC especificado, então cada aluno, cada equipe tem um IC especificado diferente para evitar cópia, né? Então eles têm esse projeto aí diferenciado para cada um deles. Então eles têm que fazer a simulação, né? E depois fazer as que já fizeram em casa, um ou outro que não fizeram, né? E aí a gente tem os valores medidos. Então pedir para eles medirem aí para um transistor 1, vamos dizer assim, e para um segundo transistor para eles poderem comparar as diferenças, né, que tem de um transistor para o outro. E depois eles fazem também uma medida ficam segurando o transistor, né, com o dedo, daí ele aquece o transistor e faz uma medida para ver qual a modificação, né? Então eles vão ver que vai aumentar, né, isso é feito para o transistor 1, então vai aumentar a corrente, tá, devido à temperatura ter aumentado no componente, né? E também eu peço para eles medirem a tensão do coletor e a de base, né, para eu ver se o transistor está no modo ativo, né? Então é interessante dessa forma aí, normalmente eu passo em partes nessa tabela, então às vezes eu coloco, meçam agora a corrente C, daí todo mundo vai medindo a corrente C e vai anotando na lousa. Então eu tenho como saber quais equipes estão atrasadas e quais estão em dia, estão, né, fazendo na hora que precisa, né? E também
Dessa forma eles vão olhando que uns estão fazendo mais rápido que o outro e eles vão se apressando também e vão correndo, né, na sua atividade, tá? Então isso acaba sendo mais ágil, né, na prática, né? E o interessante também é que a gente consegue comparar os valores de várias equipes, então dá para mostrar para eles, né? Por exemplo, que aqui o 4, aqui esse transistor, por exemplo, aqui ó, tem um IC medido no T1 e T2 que é 3,6 para 4,5, né? Tem uma diferença de 1 mA, né? Que é um problema da polarização simples, né? E dá para ver que isso acontece em alguns outros transistores também, né? Em alguns casos isso não acontece porque o beta está muito próximo, né? Que nem aqui o transistor aqui, por exemplo, está 7.06, 7.17, né? O valor para dois transistores diferentes. Mas você mostrando, colocando uma tabela para todos anotarem, você vai pegar estatisticamente esse problema, né? E aí depois também eles fazem a mesma coisa aqui no estágio autopolarizado, né? Que dá para ver que os valores são bem mais estáveis, né? Então para T1 e T2 ali, ó, 4.09, 4.08, de cima ali quase não teve variação, de baixo tem uma variação de 0,1, né? O outro teve uma ação de 0,01 mA. Então dá para a gente mostrar para eles na prática, né, o quanto a polarização, né, o circuito de estágio autopolarizado é bem mais estável que o polarização simples, né? Então é uma forma também de você mostrar esse desempenho, né? E é colaborativo, que os alunos têm que fazer a anotação, né, dos valores que eles estão medindo. E eu percebo assim que a quantidade de alunos que tem conseguido, a quantidade de equipes que têm conseguido terminar, né, nesse tipo de formato é muito maior, né, do que no formato tradicional. E aí eu não exijo o relatório deles, né, eu só faço essas medidas e eu corrijo pela planilha que tem aqui compartilhada, né? Então eles anotam os valores na planilha compartilhada e eu faço a correção. E outra coisa interessante também, que aqui eu consigo ver os valores que eles mediram, né? E também muitas equipes erraram, fizeram projetos errados e daí na hora que eles foram anotar eu já vi, opa, você errou aqui, ó, teu transistor não está no modo ativo, refaz o teu projeto. Então também já existe uma questão mais educativa, né? O de aprendizado em que eles veem, né, onde erraram e já refazem, né? Então eles acabam aprendendo também com isso, né? Então é um método que eu tenho aplicado bastante e normalmente eu vou colocando essas colunas, né? Vou apresentando elas devagar, eles vão fazendo, tá? Se eu colocar todas, eles vão tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não dá muito certo, mas é um método que eu tenho aplicado e eu tenho conseguido fazer muito mais atividades de laboratório do que eu fazia antigamente. Então essa que eu queria compartilhar aí, essa ideia, né? Porque eu acredito que talvez outras pessoas possam, né, se interessar, né, e também aplicar aí nas aulas dela, né? Não só na aula aí de eletrônica, mas que outras aulas aí também da parte de elétrica também poderiam estar se beneficiando disso.